Olá pessoal, meu nome é Hugo S. Di Macedo e sejam todos bem-vindos ao canal Di Macedo. Antes de mais e como sempre, eu gostaria imenso de pedir a todos aqueles que se encontram neste canal pela primeira vez que por favor não se esqueçam de se inscrever no mesmo, é só clicar onde diz inscrever e os demais, por favor, deixem ficar um gosto no decorrer ou mesmo até no final do vídeo. Pessoal, após o que eu vos vou contar, vocês vão entender o porquê que aqui nos Estados Unidos nem sequer os amigos se deixam entrar em casa. A gente já ouviu muitas das vezes que os americanos não convidam ninguém para entrar na sua casa, podem ser muito teu amigo, pode ser teu companheiro de trabalho, mas ele não te convida a entrar na casa dele. Após o que me aconteceu e que eu vos vou contar, vocês vão entender o porquê que os americanos fazem isso. Olha, é assim, há um rapaz no ginásio, de quem me tornei amigo, que já conheço no ginásio, digamos com um ano e qualquer coisa. Sempre que eu vou, ele está sempre lá, super simpático, super porreiro. O tipo de pessoa que transmite uma certa tranquilidade, que transmite uma certa confiança. Está a perceber? Sempre me pareceu um rapaz preparado, um rapaz extremamente civilizado, extremamente educado. Em suma, uma pessoa porreira. Ok. Nesta sexta-feira passada, eu saí do ginásio por volta de 8h50, quase 9 horas. Perdão. Saí do ginásio, fui para a minha paragem de bus. Estava lá à espera do meu ônibus ou do meu bus, quando de repente apercebi-me que parou um carro e o condutor do carro me estava assim a fazer sinal, a chamar-me. Aproximei-me e vi que era o meu amigo do ginásio. Oi, tudo bem, tudo bem. Como é? Tu ainda vives no West Side, não é? Ela assim para mim. Eu disse, sim, vivo no West Side. Olha, eu vou agora para lá, porque eu tenho que tratar um assunto lá. Se tu quiseres, eu dou-te uma carona. Eu levo-te até lá. É mesmo caminho e até podemos ir a conversar. E eu quero mesmo te trocar umas dicas contigo sobre uma dieta que eu estou a fazer, que é muito boa e não sei o quê. Eu, a princípio, neguei, mas ele foi insistente. Ele foi insistindo e eu acabei por aceitar. Mesmo porque, como eu disse, é alguém que eu já conheço de ginásio, parece-me ser uma pessoa extremamente porreiro. Eu aceitei. O caminho para a minha casa, fomos e não sei o quê. Ele lá falou de tal dieta que é muito boa para quem treina, para quem faz cardio, essa música toda. Mas, ao mesmo tempo que a gente estava a conversar, eu senti nele uma certa ansiedade, uma certa pressa, mas fiquei naquela, será que é da minha cabeça? Mas porque a voz dele soava natural, mas eu sentia assim uma certa inquietação nele. Ao aproximarmos-nos da minha rua, ele começou-se a queixar de que o estômago dele não estava muito bom, que ele tinha que usar o quarto de banho e que ele já nem sabia se ia para o compromisso dele ou se voltaria para ir para a casa dele, que era do outro lado da cidade. Eu ouvir aquilo, eu não gosto de convidar assim pessoas estranhas para a minha casa, mas ao ouvir aquilo, eu senti-me na obrigação de convidá-lo a usar o meu quarto de banho, mesmo porque ele me estava a dar uma carona. Se bem que ele é que insistiu para me dar esta carona, mas ele me estava a dar uma carona. Então eu ofereci. Assim que tu me deixaste, tu podes subir e usar o meu quarto de banho. Ele não se fez de rogado, ele não negou, ele aceitou logo de imediato. Ok. Pegamos, saímos do carro. Ao subir as escadas para o meu apartamento, ele fez uma pergunta que eu achei muito estranha. Ele perguntou-me, tu tens air freshener no teu apartamento? Air freshener é tipo esses perfumes do quarto de banho, perfume spray que tu perfumas o quarto de banho ou usas o quarto de banho. Perguntar-me isso eu achei muito estranho. Porquê? Porque é o mesmo que tu me perguntaste se eu tenho papel higiênico no quarto de banho. É claro que eu tenho. É claro que todo mundo aqui tem air freshener no quarto de banho. Mas ok. Eu disse, sim, tenho. Ele disse, ok. Então pegou... Subimos, abri a porta e indiquei-lhe o quarto de banho. O meu apartamento é um apartamento muito pequeno, é um apartamento de pessoa solteira, está a perceber? O meu quarto de banho também é muito pequeno, quer dizer, qualquer barulhinho pequenino que você faça no quarto de banho, eu do meu apartamento, em qualquer parte do meu apartamento eu ouço. Ok, ele entrou para o quarto de banho e passou como que 20 e tal minutos, perdão. 20 e tal minutos eu não ouvia barulho nenhum, nem do autocolismo, a correr a água, nada, tudo em silêncio. Bati a porta, ei, como é? Oi, tudo bem aí, estás bem? Está tudo bem contigo? Ele respondeu, não, está tudo bem, está tudo bem. Ok. Passou-se mais por volta de uns 17 minutos, não ouvia som nenhum. Eu comecei já a achar aquilo estranho, que aquele rapaz já estava há muito tempo no meu quarto de banho.
peguei, mandei uma mensagem para uma amiga minha. Olha, liga para mim insistentemente. Esta minha amiga não viu a mensagem. Mais tarde, depois de tudo acontecer, ela explicou-me que eu não tinha visto a mensagem. Esperei uns 5 minutos. Esta minha amiga não estava a ligar insistentemente. Eu mando uma outra mensagem para uma outra pessoa conhecida. Disse, olha, eu depois vou te explicar o que é que está a acontecer. Eu quero que tu ligues para o meu telefone insistentemente. Tu vais ligar, eu vou atender e vou desligar. E eu quero que tu voltes sempre a ligar insistentemente. Faz isso por uns 5 minutos, sem parar. Liga para o meu telefone insistentemente. Olha, esta pessoa amiga viu a mensagem, começou a ligar para o meu telefone insistentemente. A pessoa ligava, eu atendia, desligava automaticamente. A pessoa voltava a ligar. Eu sabia que o rapaz está no quarto de banho, estava a ouvir o meu telefone a tocar insistentemente. Quando a pessoa parou de ligar, a pessoa a quem eu pedi para ligar parou, eu bati a porta e disse, ei, fulano, are you okay? Tu estás bem? Queres que eu chame uma ambulância? Estás bem? Não, estou bem. Olha, eu disse para a pessoa, é que é assim, o meu trabalho, eles estão a ligar muito para mim, eu tinha que estar nesse momento já no trabalho, por isso tens que sair do quarto de banho. Se estás bem, sai. Se não estás bem, eu chamo uma ambulância, mas tu tens que sair de qualquer das maneiras, porque eu tenho que ir trabalhar. Saio já, passaram-se tipo mais 3 ou 4 minutos. Olha, quando ele abriu a porta do quarto de banho, em nenhum momento eu senti que ele carregou no autocolismo. Então, eu sabia que ele não fez necessidades maiores, que ele não fez poop, que ele não fez cocô. Está a perceber? Porque em nenhum momento ele carregou no autocolismo. Senti o cheiro do air freshener, mas ao mesmo tempo eu senti um cheiro, algo químico. Senti um cheiro químico, é como se fosse uma espécie de algo diferente. Eu senti um cheiro que você não tem que ser usuário para você saber o que ele estava a fazer ali dentro. Ele estava a usar uma droga. Eu não posso concluir esta palavra aqui no vídeo no YouTube, porque há certas palavras que não podem ser ditas no YouTube, mas ele estava a usar uma droga, que aqui chama-se crack. Está a perceber? Aqui chama-se crack. Tem assim um cheiro que é difícil de descrever. Quando ele abriu a porta do quarto de banho, mesmo com aquele ar fresco que ele pôs no quarto de banho, eu senti aquele cheiro. Senti o cheiro e eu vi no rosto dele, ele não estava a suar, mas ele estava estranho, estava que ele estava tipo vermelho. Ele é mulato, preto mulato, porque aqui o mulato é preto nos Estados Unidos, pronto, então por isso eu digo preto mulato. Ele é preto mulato e eu senti que ele estava diferente. Mas eu não manifestei, não dei a entender que eu sabia o que ele estava a fazer, porque ele estava dentro da minha casa e eu só queria que ele saísse da minha casa. Tá bom, já vou, disse, ok. Mas ele não estava assim a cambalear, mas eu via que ele não estava bem. Então, eu segurei ele no braço, fechei a minha porta, desci com ele, acompanhei ele até lá embaixo. Por quê? Porque na entrada do meu prédio tem uma tranca que é com código. Eu só queria que ele saísse do prédio e eu trancasse a porta. Ele saiu do prédio, eu tranquei a porta e subi. Eu estou a partilhar isso com vocês porque eu vivo aqui nos Estados Unidos há 17 anos. E eu pensei que eu sabia tudo, que eu sabia evitar todas as situações de perigo e não sei o quê, mas a gente aprende todos os dias. Isto que aconteceu nessa sexta-feira foi uma grande lição para mim. Por quê? Porque é a razão pelo qual o americano não abre a porta dele para qualquer pessoa, tá a perceber? Mesmo até que tenha conhecido no ginásio, que você já conhece há quase um ano, você não lhe conhece a fundo. E isto foi uma grande lição para mim, que eu estou aqui a partilhar com vocês, ok? Ok. Da mesma maneira que eu comecei este vídeo, eu vou terminar pedindo a todos aqueles que se encontram neste canal pela primeira vez que, por favor, não se esqueçam de se inscrever neste canal. É só clicar onde diz inscrever, se não está inscrito. Se nunca clicaram no sininho, cliquem no sininho para que possam receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Cliquem no like para que mais pessoas possam ter acesso a este vídeo. Partilhem para que mais pessoas possam ter acesso a esta informação. Não se esqueçam de comentar. É muito importante comentar nos vídeos. E eu vos vejo no próximo vídeo. Sendo assim, bye and bye.